O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 70 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, intitulado como Profissão de Fé, na chamada segunda sessão, sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Hoje leremos os números 535 a 540. Os mistérios da vida pública de Jesus. O batismo de Jesus. A vida pública de Jesus tem início com o seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Lucas, capítulo 3, versículo 3. Uma multidão de pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, vem se fazer batizar por ele. Jesus aparece. O Batista hesita, mas Jesus insiste. E ele recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, vem sobre Jesus, e a voz do céu proclama: Este é meu Filho bem amado. Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. É a manifestação, Epifania, de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. Já é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Já antecipa o batismo de sua morte sangrenta. Já vem cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Isto é, submete-se por inteiro à vontade de seu Pai. Aceita por amor este batismo de morte para a remissão de nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai, que coloca toda a sua complacência em seu Filho. O Espírito, que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção, vem repousar sobre ele. Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus, abriu-se o céu. Mateus capítulo 3, versículo 16. Que o pecado de Adão havia fechado. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito Santo, prelúdio da nova criação. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. O cristão deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento, descer a água com Jesus para subir novamente com ele, renascer da água e do Espírito, para se tornar no Filho, Filho bem amado do Pai, e viver uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pelo batismo, nos sepultemos com Cristo para ressuscitar com Ele. Desçamos com Ele para sermos elevados com Ele. Subamos novamente com Ele para sermos glorificados nele. Tudo o que aconteceu com Cristo nos dá a conhecer que, depois da imersão na água,
o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. A tentação de Jesus. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após seu batismo por João, levado pelo Espírito ao deserto. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Jesus ali fica 40 dias jejuando, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. O diabo afasta-se dele até o tempo oportuno, conforme Lucas capítulo 4, versículo 13. Os evangelistas assinalam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão. Ficou fiel enquanto o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel. Contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto, Cristo se revela como o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, oposta à que lhes propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15. A Igreja se une a cada ano, durante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Como comentário adicional para o dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa São João Paulo II na audiência geral de quarta-feira, 12 de abril de 2000. Caríssimos irmãos e irmãs, a leitura há pouco proclamada leva-nos às margens do Jordão. Detemo-nos hoje espiritualmente nas margens do rio que corre ao longo dos 2 testamentos bíblicos, para contemplarmos a grande epifania da Trindade, no dia em que Jesus se apresenta à ribalta da história, precisamente naquelas águas, a fim de iniciar o seu ministério público. A arte cristã personificará este rio sob as semelhanças de um ancião, que assiste admirado à visão que se realiza no seu seio aquático. Nele, com efeito, como afirma a liturgia bizantina, se lava o sol Cristo. Esta mesma liturgia, no ofício da manhã do dia da Teofania ou Epifania de Cristo, imagina um diálogo com o rio. Jordão, o que viste para te perturbardes de maneira tão forte? Vi o invisível despido e fui abalado por um tremor. De fato, como não tremer nem ceder diante dele? Os anjos tremeram à sua vista, o céu enlouqueceu, a terra tremeu, o mar retornou atrás com todos os seres visíveis e invisíveis. Cristo apareceu no Jordão para santificar todas as águas. A presença da Trindade naquele evento é afirmada de maneira límpida em todas as redações evangélicas do episódio. Há pouco escutamos aquela mais ampla de Mateus, que introduz também um diálogo entre Jesus e o Batista. No centro da cena emerge a figura de Cristo, o Messias que cumpre em plenitude toda a justiça, conforme Mateus capítulo 3, versículo 15.
Ele é aquele que realiza inteiramente o projeto divino de salvação, fazendo-se humildemente solidário com os pecadores. A sua humilhação voluntária obtém-lhe uma elevação maravilhosa. Sobre ele ressoa a voz do Pai que o proclama: meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. É uma frase que une em si dois aspectos do messianismo de Jesus: o davídico, através da evocação de um poema régio, conforme o Salmo 2, versículo 7, e profético, através da citação do primeiro cântico do servo do Senhor, conforme Isaías 42, versículo 1. Tem-se, portanto, a revelação do íntimo vínculo de amor de Jesus com o Pai Celeste, juntamente com a sua investidura messiânica diante da humanidade inteira. Na cena, irrompe também o Espírito Santo, sob a forma de pomba, que desce e pousa sobre Cristo. Pode-se recorrer a várias referências bíblicas para ilustrar esta imagem. A pomba que indica o fim do dilúvio e o surgir de uma nova era, conforme Gênesis capítulo 8, versículos de 8 a 12. E 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. A pomba do Cântico dos Cânticos, símbolo da mulher amada, conforme o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14. A pomba que é como um brasão para indicar Israel em algumas passagens veterotestamentárias, conforme Oséias, capítulo 7, versículo 11, e o Salmo 68, versículo 14. É significativo um antigo comentário judaico do texto do Gênesis, que descreve o esvoaçar do Espírito, com ternura materna, sobre as águas do início. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, como uma pomba que esvoaça sobre os seus filhotes sem os tocar. O Espírito Santo desce sobre Jesus, como força de amor superabundante. Precisamente ao referir-se ao batismo de Jesus, o Catecismo da Igreja Católica ensina: o Espírito, que Jesus possui em plenitude desde a sua conceição, vem repousar sobre ele, e Jesus será a fonte do mesmo Espírito para toda a humanidade. Catecismo da Igreja Católica, número 536. No Jordão, portanto, toda a Trindade está presente para revelar o seu mistério, autenticar e sustentar a missão de Cristo e para indicar que com ele a história da salvação entra na sua fase central e definitiva. Ela abrange o tempo e o espaço, a vicissitude humana e a ordem cósmica, mas em primeiro lugar, as três pessoas divinas. O Pai confia ao Filho a missão de cumprir totalmente no Espírito a justiça, isto é, a salvação divina. Cromácio, bispo de Aquileia, no século IV, numa sua homilia sobre o batismo e o Espírito Santo, afirma: assim como a nossa primeira criação foi obra da Trindade, de igual modo a nossa segunda criação é obra da Trindade. O Pai nada faz sem o Filho e sem o Espírito Santo, porque a obra do Pai é também do Filho, e a obra do Filho é também do Espírito Santo. Não há senão uma só e mesma graça da Trindade. Por conseguinte, somos salvos pela Trindade, porque na origem fomos criados só pela Trindade. Depois do batismo de Cristo, o Jordão tornou-se também o rio do batismo cristão. A água da fonte batismal é, segundo uma tradição querida às igrejas do Oriente, um Jordão em miniatura. Prova disto é a seguinte oração litúrgica: nós vos pedimos então, ó Senhor, que a ação purificadora da Trindade desça sobre as águas batismais e lhes sejam dadas a graça da redenção e a bênção do Jordão no poder, na ação e na presença do Espírito Santo. Solene Vésperas da Sagrada Teofania de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bênção das águas.
Parece inspirar-se nessa semelhante ideia também São Paulino de Nola, em alguns versículos concebidos como legenda para o batistério. Esta fonte, geradora das almas necessitadas de salvação, desprende um rio vivo de luz divina. O Espírito Santo desce do céu sobre este rio e une as suas águas sagradas com a fonte celeste. A onda torna-se prenhe de Deus e da eterna semente, gera uma santa progênie com as suas águas fecundas. Ao sair da água regeneradora da fonte batismal, o cristão inicia o seu itinerário de vida e de testemunho. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!